Bom, pessoal, outra questão também importante aí envolvendo o planejamento e a organização e tudo mais é a lista de tarefas. No direito, na advocacia, né, que é a minha atividade primordial, o que acontece muitas vezes? Nós temos prazos que a lei estipula que você tem que cumprir. Agora, o que a lei facilitou com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil é que os prazos não são mais dias corridos, são dias úteis. Mas, de qualquer forma, você tem o prazo. Então, você vai receber lá, o teu cliente recebe uma citação de uma ação. Ele tem que se defender em 15 dias úteis. Então, aí vai depender de quando ele te entrega. Mas vamos supor que ele te entregue e você tenha lá 10 dias úteis para fazer a defesa. No 10º dia útil, depois que ele recebeu a citação, você tem que cumprir o prazo, no máximo. Não vai ter desculpa do tipo, putz, eu tive que viajar, fiquei doente, tive um problema na família e tal. Se você não cumprir o prazo, você perde o prazo e acabou a conversa. Não tem discussão, não tem como você argumentar, não tem nada. Você tem que cumprir aquele prazo. Então, ele entra na lista de tarefas. Por que ele entra na lista de tarefas? Porque são atividades que exigem coleta de informações. Você vai perguntar para o teu cliente, olha, a parte contrária está dizendo isso, isso, isso. E o que você tem para dizer contra? O que isso aqui, o que realmente aconteceu? Se você coleta as informações com ele. Depois você se concentra para escrever juridicamente a melhor defesa da forma que o juiz entenda que quem tem razão na demanda não é a parte contrária, mas sim é o teu cliente. E o esforço cognitivo também, porque você tem que ter um esforço de conhecimento para ver o que a lei fala sobre aquilo, o que as decisões sobre assuntos similares têm dito, o que é que o juiz que está julgando a causa, às vezes você já sabe a tendência que o juiz tem por decisões anteriores que ele já tomou em processos similares. Então, tudo isso você faz nesse esforço cognitivo, lembrando que você tem que resolver esse problema, porque a ação judicial é sempre um problema, num prazo específico, é o prazo que a lei diz. Então, por isso que na questão da advocacia, a lista de tarefas é um prazo que não é você que estipula para você mesmo, é a lei que diz o prazo que você tem. E aí você não tem negociação, você não consegue negociar nem consigo mesmo e nem com quem está envolvido numa tarefa, numa questão judicial. É aquele prazo e acabou. Ou você cumpre e o teu cliente daí tem a chance, se você tiver argumentos para provar que quem está errado é a parte contrária, ele tem a chance de ganhar a ação, ou você não cumpre e teu cliente perde a ação porque você não cumpriu o prazo e acontece uma questão que a gente chama de revelia, que você não apresenta a defesa no prazo. Então, assim é para a defesa, assim é para recurso, quando você vai recorrer uma decisão, assim é quando você vai entrar com uma ação e tem prazo de prescrição. Se você deixa o prazo de prescrição passar, você perde o direito. Então, a lei que estipula as listas de tarefas quando se trata de ação judicial para o advogado. Que eu imagino que seja bem diferente na questão do publicitário, que nem o professor Henrique, né, professor? A coisa que é comum entre nós é esse esforço cognitivo. A lista de tarefas serve justamente para poder se organizar e poder concentrar no momento de execução de uma tarefa, certo? As tarefas são atividades que exigem, como tu falasse, a coleta de informações, concentração e esforço cognitivo para resolver problemas em um prazo específico. No caso do direito, quem dá o prazo é o juiz. No nosso caso, é a negociação com o cliente. Que tipo de tarefas podem ser? Pode ser um relatório, um projeto, um planejamento de um novo produto ou serviço, ou uma defesa jurídica. Bem, qual é a vantagem de se fazer as listas de tarefas? Bem, é possível determinar quais são as prioridades, a quantidade e o tipo de esforço necessário para a sua execução. Para organizar as tarefas, assim como a agenda, existem métodos e ferramentas. Um dos métodos mais conhecidos é a matriz urgência e importância, aplicada pelos gestores há décadas para priorizar a execução. Nas aulas à frente você vai ver como usar essa matriz. Bem, além de tudo, nós temos ferramentas que podem usar na execução da lista de tarefas. Pode começar com uma folha de papel, um caderno ou aplicativos como o Outlook também e o Thunderbird. Mas o importante é, de manhã, atualizar, eliminando as executadas e incluindo as novas. Certo? Para vocês verem como funciona a lista de tarefas, tem um vídeo do Thunderbird a seguir. Ok?